De... Esperar o Douglas entrar. Boa noite. Olá, boa Fala. noite. E Tudo aí, bem? filho? Como é que Beleza, você e você? tá? Então tá Beleza, bom. graças a Deixa, Deus. deixa eu arrumar aqui, acertar aqui minha câmera, porque o pessoal essa semana tava mandando pra mim no WhatsApp, né? Nossa, você colocou uma foto 20 quilos mais magro, de, de 5 anos atrás, não sei o que, eu pensei comigo, então tô bom, porque faz mais de 5 anos. Faz Então quanto? eu vou 11? arrumar aqui É, pra né? não ficar. É, faz 11 anos, né? Não É, mudei filho. muito, né? Só, só criei um pouco de experiência. Tem um amigo meu tem um amigo meu que fala assim, olha, o corpo ele é 90% é composto de água, né? Então eu não tô gordo, eu tô alagado e Exato. não se fala mais nisso. E aí, E é Douglinhas, firme, isso. cara? Firme, graças a Deus, muito contente de estar aqui batendo esse papo com você. Valeu, querido. Que Deus abençoe. Enquanto eu te esperava, amém, você também. Enquanto eu esperava, eu tava fazendo aqui uma reflexão sobre o tema, né? A vida como ela é. Empreendedorismo, a vida como ela é. A vida como ela é, na verdade, eram as crônicas de Nelson Rodrigues, né? Um cronista fantástico aí, que ele foi colunista do jornal, acho que é a Última Hora, se não me engano, de 60 a 70. E ele era um cara inteligentíssimo, embora fosse muito polêmico, né? E ele retratava nessas crônicas, chamada A Vida Como Ela É, vários episódios de A Vida Como Ela É. Né? É uma tragédia, né? A vida é uma tragédia. Então, eram vários contos, né? Sempre romantizados e tal. Muitos chamavam ele de o poeta pornográfico e tal. E ele trazia as verdades da época, né? De uma. De uma. Não digo de um falso moralismo, né? Da vida de casal, que na verdade não era tão boa assim, sempre acabava no enterro, no velório e tal, né? E eu acho que esse tema é muito importante hoje para a gente já começar nessa linha do empreendedor, né? E ele tem várias frases, e eu queria só compartilhar aqui com você, coisa rápida. Então Vamos ele lá. falava assim, né? Sou reacionário, minha reação é contra tudo que não presta. Entre o psicanalista e o doente, o mais perigoso é o psicanalista. As feministas querem reduzir a mulher a um macho mal acabado. Cara, imagina as tretas desse cara nos tempos de hoje, né? O cara ia ser cancelado, conta suspensa e tal, né? Aquela frase toda unanimidade é burra é dele, inclusive, Ah, é né? dele. Dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro. Inveja a burrice porque é eterna, né? E é que vai fazer todo sentido hoje. Na vida, o importante é fracassar. Eu acho que é para isso que a gente vai conversar hoje. Né? Esse é o tema. Não, mas no caso. Mas, Douglinhas, então, mais uma vez, valeu, cara. E, então, pessoal, também sejam muito bem-vindos. Obrigado por vocês estarem participando. Obviamente que eu e o Douglas fazer uma live teria que atrasar, né? Eu sozinho já atrasaria, então juntou os caras do atraso e, obviamente, sairia atrasado. Mas, pessoal, a ideia da live hoje, né? Só falar um pouco para quem não conhece, nós já nos conhecemos há quantos anos, Douglinhas? 20? Acho que é isso, né? Uns 20, né? Uns 20, Por pelo aí, menos. 18, 20 anos. Então, É, o Douglas, eu conheço o Douglas, ele me conhece quando a gente era pequenino, lá em Barbacena, né? Quando tudo começou, né? Então, exatamente. a ideia hoje é trazer, pessoal, para vocês, né? Por isso que o Douglas que escolheu até o nome da live, que ele falou, vamos falar então a vida como ela é. E acho que ninguém melhor do que ele também, que empreendeu e hoje ele vive pelo fruto desse empreendedorismo, que foi num momento bastante delicado, né, Douglas? Que a gente vai falar, inclusive, Foi. nas vésperas do seu casamento. Sim, foi e, muito próximo, e, muito próximo. e, então, é isso. Bom, pessoal, então,
para começar, se o Douglas puder, Douglas, se apresenta para a turma, fala o que você estudou, né, quem você é, quantos filhos, é solteiro ou Claro, casado. claro. Explica para o pessoal aqui, Uhum, por favor. uhum. Então, eu sou Douglas, né? Douglas Vieira. Eu sou administrador, né, de formação. Na verdade, estudei também na Fundação Bradesco, né? Assim como você. Temos muito bons amigos de lá. E depois eu fiz administração de empresas, eu fiz pós em marketing logo depois do curso. O meu curso tinha uma extensão em marketing. Eu adorei, fui fazer a pós em marketing. E lá pelas tantas, uma passagem de uma empresa que eu vou comentar daqui a pouco, eu fui meio que orientado a fazer algo na área de finanças e acabei indo fazer gestão financeira e controladoria. Acho que é o mesmo curso que você chegou a fazer também, né? Na Isso, fiz GV. também, na GV. E agora, 2 anos atrás, eu concluí o mestrado de administração de empresa na área da internet das coisas aplicada na gestão de serviço, que é o que a gente vai falar daqui a pouco e que tem sido aí um grande diferencial, principalmente no nosso ramo, né? Eu sou cofundador da GDE Bombas, é uma empresa prestadora de serviço para condomínio, GDE, que são as iniciais dos fundadores, né? Gustavo, Douglas e Edson. E hoje eu atuo na área financeira lá da GDE e estamos sempre fazendo valer essa máxima, né, de Nelson Rodrigues, da vida como ela é, na vida o importante é fracassar. E sou casado, casei com a Bruna, já faz 11 anos já. Temos 2 filhos, o João Augusto, o Luiz Fernando, e somos bem atuantes aqui na nossa paróquia, São Domingos, o pregador. Vivemos alguns tempos aí meio que eu falava para a Bruna, ela ficava brava, né? Eu falei assim, Bruna, vamos arrumar uma missa clandestina hoje? E a gente sente falta, e foi lá que eu te conheci, né? Conheci você e tantos outros bons Verdade. amigos que fizemos lá na São Domingos, e acho que basicamente é isso, né? É isso E mesmo. falar sobre empreendedorismo, né, Rafa, é sempre um desafio, né? A gente que vem da área acadêmica, a gente fica sempre procurando artigo científico para dar base naquilo que você vai transmitir. É uma O plano, responsabilidade. o plano de negócio, né? Vamos fazer o plano de negócio. É, exatamente. A gente foi treinado a isso, né? Isso. E quando, na verdade, quando você chega hoje, depois de tanto tempo, é fundamental você procurar literatura, é fundamental você se aperfeiçoar, ter esse conhecimento científico. Só que quando você para, hoje você vê que muitas características que impulsionaram o começo de tudo, infelizmente aqui no Brasil, é uma necessidade, né? Então é um empreendedorismo de necessidade. Alguém que perdeu o emprego, alguém que não arruma um emprego e resolve fazer por si alguma outra atividade, e que quando você vê ao longo do tempo, você fala, eu apliquei na prática tudo aquilo que eu aprendi na teoria, mas de uma forma diferente, talvez não tão concatenada, né? Que é o que a gente tem vivido nesses últimos tempos aí. Sim, sim. E é muito. Eu falava há alguns dias, né? Eu acho que eu já falei em uma das lives aqui. Acho que com você também, né? Lá na MC a gente está querendo expandir tudo na região aqui na América Latina. E um dos Uhum. países que a gente está olhando lá é a Bolívia, né? Acho que a gente falou isso. E a Bolívia se você vai em Santa Cruz de La Paz, né? E há 2 anos e vai agora, vê uma grande evolução, né, no país. Então, é um país que quem quer crescer, ganhar dinheiro, é uma boa, né? E parece aí uma cidade, né? Parece Assis, Marília, cidades assim grandes do interior, Presidente Uhum. Prudente, mas bem arrumado. E eu acredito que esse cenário Bolívia, né, que tem hoje, que tem muita coisa para fazer, muitas coisas para serem realizadas, construídas, era o Brasil antigamente, no tempo dos nossos pais, onde era muito mais fácil, eu acredito, para empreender, né? Na minha Uhum. opinião. Tudo que você abria naquela Claro, época, né? claro. Eu acho que tinha mais possibilidade de dar certo, porque o Brasil tinha muito. O Brasil teve um boom mesmo nos últimos 15 anos, né? Se a gente parar para ver, lá de 2010 para frente, aí
os petistas vão dizer que isso foi a era Lula, mas nós não vamos entrar em política aqui. E, pelo amor de Deus, que não vai dar exatamente. certo. Daí só vai ficar eu e você nessa live aqui só. Todo mundo. Não, é verdade. Quando a gente olha. Eu estudei marketing em 2000, né? Na verdade, na própria fundação eu fiz o curso técnico e a gente tinha a disciplina chamava, o que é? Administração mercadológica, né? E Professor a Valdir, gente, eu acho, na fundação, né? eu Sim. sou um pouquinho antes, o meu era o Montini, professor Montini, José Roberto Montini, um cara fantástico. E então a gente começa a ter um pouco mais conhecimento disso. Aí você vai para a faculdade, o pessoal falava de CRM, né? Customer Relationship Management, e trazia aquilo de uma forma como se fosse a reinvenção da roda, né? E na época eu já refleti, eu falei assim, cara, esse negócio de CRM é a caderneta do seu Luiz, que é um boteco que tem em frente à minha casa, né? Isso aí. É, o conhecimento que o cliente tem da dona Rosa, que serve o café na padaria, da tia Francisca, que passa na sua casa vendendo Yakult, que antes tinha, de vez em quando ainda passa na região, aqueles carrinhos de Yakult. Inclusive, eu comecei a empreender um pouco antes disso, eu carregava aqueles carrinhos na rua. Eu não lembro o nome da senhora, que acho que já faleceu, inclusive. Então, esse era o CRM. E ela tinha cadernetinho, sabia o nome de cada um, se a pessoa gostava de Yakult ou de Tapmanhê ou dos dois, e qual Verdade. era qual era a quantidade. E perguntava, escuta, o Joãozinho hoje vai querer quantos Yakult? Ele chamava os filhos pelo nome. E a dona Isso Maria, mesmo. sua mãe, ela já melhorou? Ela estava um pouco gripada? Cara, o CRM, o conceito existe há trocentos anos, né? O farmacêutico, que era o médico da região, né? Então ele muitas vezes ele era o cara que receitava, era o cara que aplicava a injeção, que aferia a pressão e conhecia todo o histórico de saúde de todo mundo. Quer dizer, a gente falava no ano 2000 de algo inovador, mas que acontece já desde de um tempo bem anterior, né? E aí eu concordo com você no sentido de que talvez a questão de ser mais fácil ou mais complexo eu não consigo tangibilizar, mas eu acho que era mais profundo. Eu acho que o relacionamento era mais intenso, né? E claro, se você for levar a questão de concorrência, você tinha era uma mercearia no bairro, era uma Isso é nesse farmácia que sentido, atendia. exato. Eu concordo plenamente com você, né? Então a gente vai evoluindo nesse sentido, os consumidores vão evoluindo nessa linha, e eu hoje olho para a minha história, para a história dos meus pais, de tudo aquilo que a gente viveu, e eu chego à conclusão de que as empresas só existem porque elas são importantes para a sociedade. Esse é o ponto crucial. Pode ser qualquer empresa. Se você fizer uma análise, sei lá, de 3, 4, 5 empresas assim, de bate-pronto, a gente vai entender que elas só existem porque são importantes para a sociedade. Um banco que financia um bem, de repente esse bem é um Uber que vai ser o Que vai trabalho daquele gerar pai de emprego, né? família, que vai gerar emprego, que vai fazer com que ele invista numa máquina e que gere renda, ou talvez você venda roupa e você vai fazer com que alguém sinta-se melhor consigo, sinta-se mais interessante, ou sinta-se mais sério, né? Alguém que tem um restaurante que vai receber pessoas ali que vão se pedir em casamento, né? Que vão arrumar um emprego dos sonhos, alguém que vende um pão na padaria para uma situação muito especial dentro de casa. Quer dizer, é porque é importante para a sociedade, né? E a gente falar de empreender, né? Eu acho que também, de verdade, é muito isso, né? É você vender experiência para a pessoa, né? Isso está na moda hoje, mas é um fato. Nós compramos há um tempo atrás uma feijoada aqui em casa, né? A Fernanda comprou, Uhum. que a feijoada nem era tão boa, mas a experiência, né, de você, ela veio num paninho, puta, veio super bonita a embalagem, chegou no Uhum. prazo. Então só o fato de você de trazer essa experiência, né, de você falar, nossa, que feijoada bonita, bem organizada, separadinho,
já é uma inovação, Uhum. já é uma maneira de fazer o que todo Exato. mundo faz, né? Um É, relacionamento, criar isso, né? exatamente. E aí você trazendo ainda a questão de empreendedorismo, a primeira coisa que, o primeiro consenso que existe entre quem trata desse tema, que é você criar algo novo, né? E você criar algo novo, eu estou falando por mim sempre, com muita simplicidade, sem querer ser o, a voz da verdade. É uma concepção que eu tenho, né? Quando a gente estuda muito isso, quando nas universidades, nos treinamentos que a gente tem visto, precisa criar algo novo, precisa fazer. Cara, às vezes o algo novo é você embalar a feijoada com um paninho, sabe? Às vezes o algo novo é você mandar um docinho junto no Marmitex. Aqui perto tem uma amiga nossa que a gente sempre pede marmita lá, a Marie. Cara, ela manda aqueles docinhos, sabe aqueles docinhos tipo de bananada, aquele doce que a gente comia nos botecos de vila, doce de abóbora, essas coisas. Cara, e é tudo feito com muito carinho. É uma forma de você criar algo novo, sabe? Você ir numa barbearia e você ter um atendimento que é único ali, sabe? O ambiente, às vezes tem uma mesinha de sinuca e tal. Eu acho que um bom exemplo, né? Eu, aqui perto de casa, o único mercado que a gente tem perto mesmo, mais próximo, é o Pão de Açúcar. E é uma droga o atendimento desse Pão de Açúcar aqui perto de casa. Mas se a gente parar Uhum, para ver, né? Quando você vai já no. Qual que é a diferença do Pão de Açúcar, que é um mercado que vai cobrar mais caro, né? Para o uhum, mesmo mercado da rede, como a gente vê lá o Extra, né? Que é outro mercado. Quando a gente para uhum, analisar isso, é um exemplo claro do que você está falando, do que eu comentei da feijoada, e também para as pessoas que estão ouvindo aqui, que são empreendedores, eu vi alguns colegas aqui que estão empreendendo, inclusive eu estou devendo uma ida na casa da Fê, que trabalha comigo para comer uma pizza, dela e do uhum, Peterson, que vão empreender nisso. Mas se você parar para ver, eu acho que uma regra legal, uma dica boa para a gente começar, né, é isso. Se posicionar, né? uhum, Eu falava isso na minha live que eu dei algumas semanas atrás de empreendedorismo também, onde eu falava um pouco da estratégia, e aí você também conhece isso muito bem, que são as 4 estratégicas uhum, genéricas de Michael de Porter, que é o pai uhum, da administração, e onde a gente pode resumir, porque elas são 4, que você fala primeiro para canais de distribuição e depois para o negócio. Então a gente pode resumir nas uhum, duas do negócio, que é ou você se uhum, diferenciar por preço, né, ou você se uhum. diferenciar pelo seu produto, pela experiência, pela qualidade. Estratégia de custo ou diferenciação, que são as Isso. básicas. É isso, Então, se a né? gente parar para ver o Pão de Açúcar, que é um exemplo que todo mundo conhece, os caras têm uma estratégia de Uhum, diferenciação. Na teoria, uhum, você chegaria lá, teria uhum, alguém te uhum, servindo muito bem, te atendendo muito bem, você vai pagar para isso. Como outras e uhum, diversas outras coisas também. Né? A uhum, Coca-Cola, que é um produto que se aumentar e ficar R$ 20, as pessoas vão comprar, porque é diferenciado, ninguém a Pepsi, não pode ser Pepsi, porque a Coca é ela, e uhum, você na sua uhum, cerveja também pode dar outros exemplos. Mas, Oglinhos, vamos uhum, lá. Agora falando um pouco do seu projeto de empreendedor. Então, eu me recordo, uhum. fala para nós um pouco a história. Você trabalhava numa empresa, aí você saiu É, dessa eu, empresa. Vamos lá. eu trabalhava numa empresa, aliás, eu entrei lá em 98, né? Foi emprego assim mesmo, acho que foi o segundo, não o terceiro, né? E eu comecei lá como estagiário, na época eu fazia técnico em administração lá na Fundação Bradesco, e eu comecei a, a conhecer ali como é que funcionava o mundo corporativo, né? E aí você começa. Eu venho de família humilde, de periferia, e a gente fala que nesses lugares, o Alessio também, né? A gente sabe que nesses lugares as crianças já se criam, né? Você até E cresceu com o Rodrigo, com a Jéssica, o pessoal lá, né? não, Em Abril. não, você não me nivela com essa régua, não tem nada a ver com isso, não. E aí a gente começou a trabalhar lá, cara, e eu fazia na época um curso na Databyte, se eu não me engano, um curso de Isso, Word, Databyte. Excel, é. E eu comecei a trabalhar numa área que era de produção, de assistência técnica. Eles faziam conserto de bombas. Era uma empresa que fazia manutenção em bombas para condomínio, e uma empresa grande, até hoje está no mercado aí, 60 e poucos anos. E eu trabalhava na oficina. E nessa Douglas, oficina não tinha. só um parênteses, espera aí. Quando a gente É, fala, pessoal, de bombas em condomínio, significam aquelas bombas que estão na cisterna, que é aquela caixa d'água lá no subsolo do condomínio que vai e, bombar água lá para a caixa lá em cima,
Ou até a Isso, questão de esgoto, né? Aqui para bombar o esgoto para a exato, rua, e outros, ou para não encher a garagem de água, né? Ele vai bombar essa água para a rua. Se tiver outras coisas, na exato. piscina, né? Só para ficar Bombas, claro, hidró- são pessoal. bombas hidráulicas, é isso. Então, não tinha controle de nada lá. As pessoas iam trabalhando, iam fazendo, iam trabalhando. Eu falei, pô, peraí, a gente precisa. Quantos equipamentos foram consertados hoje? Ah, não sei. Mas voltou esse equipamento, é garantia, não é? Eu comecei a me interessar por esses assuntos, por esses indicadores, né? E eu comecei a ajudar minha chefe na época, inclusive, a doutora Shirley, que hoje é advogada nossa, né? Você vê como a Legal. vida tudo compete para o bem daqueles que amam a Deus, né? Em algum momento Verdade. a gente se encontra aí nessas idas e vindas. E eu comecei a fazer esse controle, essa análise, e apresentando para as pessoas interessadas, né? Tinha um diretor da minha área que não se interessava muito por isso, tinha um outro diretor de uma outra área que eu achava por bem deixá-lo a par disso. Olha, sua empresa, a área de produção da sua empresa está assim, tá? E depois de um tempo eu fui efetivado e depois eu fui para áreas de vendas e assumi a gerência da empresa. Em algum momento a gente estava para assumir a direção da empresa e não foi o que aconteceu. Na verdade, eu fui demitido depois de 11 anos, né? Às vésperas, poucos meses do meu casamento, uma empresa que eu trabalhei 11 anos, era aquilo que eu sabia fazer. Imagina, você fazendo alguma coisa durante 11 anos, você cria um know-how imenso daquilo, né? Então, aquele era o meu mercado, era aquilo que eu sabia fazer. Só que na época eu estava trabalhando, eu prestava serviço para a Fundação Bradesco, para os cursos de gestão lá, e aprendiz no programa deles, e para o Senac, um programa do governo na época de capacitação profissional, que estava, de uma certa forma, meio que meio a meio em rendimento, né? Falei, então eu vou nessa área aqui, na área de consultoria e tal, e eu e um conhecido da época, e depois de um mês que eu saí, o Gustavo saiu, Só um o ponto, meu você estava sócio. dando aula também na faculdade, na Unibana nessa época, né? Não, na Uniban eu entrei. Quando eu saí, aí eu entrei na Uniban, que aí me tomava um pouco mais de tempo e tal. E o Gustavo saiu um mês depois que eu saí, né? E ele me ligou e tal. Falei, cara, você não sabe o que aconteceu, eu acabei de ser demitido. O Gustavo é amigo meu também de décadas, né? Puta, acabei de ser demitido e tal. Eu falei, nossa, cara, que bom. Porque eu já, olha só, eu já estava há um mês fora daquele ambiente e eu falava, cara, existe mundo fora dessa empresa, né? Não estou nem fazendo juízo de valor, não, se era boa, se era ruim, aliás, problemas Foi ótimo. todas as organizações têm, foi ótimo, para mim foi uma escola, né? Mas às vezes você precisa desse empurrão, né? Falei, cara, que ótimo, vem aqui, eu tô aqui na sua casa, com seu irmão, e vem cá, vamos tomar uma cerveja e conversar. E aí ele foi. E aí chegamos lá, ele falou, cara, a gente podia abrir alguma coisa nessa área e tal. Eu falei, Gustavo, na boa, cara, eu não quero saber disso, eu vou para a área da educação, eu quero trabalhar com gente, e não quero mais prestação de serviço. E aí a gente foi conversando ali depois de uns dias, eu falei assim, ó, eu topo. Se for para trabalhar com revenda de equipamentos, eu topo. Vamos embora. Não, então tá bom. E aí nesse meio tempo o Edson, que trabalhava comigo lá também, saiu. E eu estava fazendo um projeto com uma empresa, hoje é Suzer, uma empresa multinacional da área de bombas para efluentes, né? Então, bomba de esgoto, bombas mais engenheiradas, eles são líderes nisso. E eu estava precisando de um cara para assumir uma representação e foi quando o Edson saiu. Aí o Edson saiu, conversei com ele, falei do projeto. Por fim, o projeto não deu certo. Na verdade, o Edson saiu por causa desse projeto que a gente estava conversando. O projeto não deu certo, o Edson estava desempregado. Então, quer dizer, eu tirei o cara da empresa e botei o cara na rua da amargura. Então, só O um Edson. ponto, peraí. Quanto tempo depois, então, ó, você estava véspera de casar, aí você teve a notícia, eu me recordo disso, que eu estava, né? Me recordo quando você virou gerente lá na antiga empresa, aí Uhum. que inclusive você fez uma oração com a sua finada mãe, né? Agradecendo pelo seu primeiro dia de gerente, eu me recordo disso, seu É Paulo, todo mundo, isso. né? E É aí isso mesmo. depois que você saiu de lá, foi as vésperas do casamento,
e depois falou, meu, casou, voltou, né? Você mudou a vida da Bruna para melhor, né? Por isso que ela agradece Não todos é? os dias, né? Ah, ela tá Então, aí, depois ela me agradece. e aí depois você começou o negócio. Aí o Edson saiu depois de quanto tempo, mais ou menos? Cara, foram Disso questões de tudo? 3 meses. Tá. Eu saí, o Gustavo saiu, o Edson saiu. Falei, bom, agora o Gustavo, vamos lá naquele projeto, o Edson. Tanto é que eu saí em abril, o CNPJ da GD Bombas é de julho, né? Então foram alguns meses só. E aí o Edson sai e fala, olha, então vamos junto. O Edson tinha muito conhecimento, tem muito conhecimento nessa área de equipamento e tal. Cara, vamos para cima. E montamos a GDE Bombas, né? Em 15 de julho de 2009. Numa portinha onde era um boteco, talvez, literalmente, né? Cara, e vamos, que assim, eu era o gerente da maior empresa do Brasil de manutenção e prestação de serviços de bomba. Então eu conhecia os diretores das grandes empresas do ramo, gerentes e tal. E muitas vezes os caras, Douglas, mano, sai, monta alguma coisa para você tem potencial e tal, não sei o quê. E às vezes você acredita, né? Nesse tipo de discurso. O pior é isso. Esse o problema. A gente precisa tomar cuidado com os elogios. Porque se a gente acredita, a gente se infla de um jeito e o tombo é maior. Né? Então a gente não pode cair, nem ser idiota ao ponto de achar que nós somos o máximo, né? E nem idiota ao ponto de ter essa certeza, né? Porque você acha que é ótimo. Quando alguém te fala, é aí que você tem essa certeza. Cara, ninguém estendeu a mão pra gente. E Ó, te só um montou aqui a parênteses, gente... Douglas. Isso que você está falando, só para quem também não é empreendedor e trabalha na sua empresa aqui, é importante, pessoal, isso, né? Às vezes a gente ouve algum elogio e acha, eu sou melhor, eu estou preparado, eu vou para cima. Só que na prática é importante a gente também se avaliar e entender se a gente realmente está preparado para aquela empresa ou para aqueles clientes ou para o mercado como um todo, né? Às vezes pode se achar que Exatamente. está e não está, o mercado é outro, o ritmo é muito mais... É importante avaliar a cultura da sua empresa. Você está numa empresa que você entra às 8 ou 9, sai às 5 ou 6, e você vai para o mercado, pode ser que a outra que você não vai ter horário para nada. Então, tem uma série de critérios que é importante avaliar quando toma uma decisão, tanto para empreender como para mudar de trabalho. E outro ponto, né? Às vezes, você tinha quantos anos quando aconteceu isso? 28, né? Isso. 27 para 28. Acho que a gente com 27 anos acha que sabe tudo, mas depois com 30 a gente sabe que não Cara, sabia nada, né? E com 35 menos exatamente. ainda, né? E a gente morre se sentindo um imbecil. É isso, né? Porque a gente nunca vai chegar nesse nível de excelência. E a gente com essa idade se acha mesmo, cara. E aí você começa a ligar para os caras, tudo bem e tal. Porque você usa. Porque quando você trabalha numa empresa, você tem um sobrenome, né? Isso aí. Então é o Rafa da MC, é o Douglas da GDE, é o fulano do banco tal. E você começa a ligar para as pessoas. E as pessoas, não, mas calma, não é bem por aí, eu tenho meta, você precisa cumprir um planejamento. Eu falei, cara, mas a gente conversava lá atrás e você falava que, então, aí eu falei, cara, ferrou. Ferrou. O Gustavo não trabalhava, o Gustavo estava recebendo seguro-desemprego, o Edson também. O Edson tinha uma família, pagava aluguel, morava lá na freguesia do Ó. E a gente estava naquele boteco e a gente não tinha um centavo para pagar aluguel. Né? Eu ainda trabalhava lá, fazia algumas coisas, tinha entrado na Uniban e falei assim, poxa, a gente precisa, eu não posso deixar esses caras, a gente não pode acabar agora, né? A gente nem começou, a gente precisa fracassar às vezes, o importante é fracassar. E nesse momento a gente falou assim, olha, o que a gente vai fazer agora? Né? Eu sou muito grato a eles, porque nesse período eles estavam full time ali na empresa, né? Eu saía, ia para minhas aulas, voltava, às vezes compensava no horário, fora, no sábado, enfim, mas aqueles caras acreditaram junto comigo nesse projeto. Foi não, é com esses caras que a gente vai para frente, né? E uma pessoa que a gente conheceu lá nessa empresa que a gente trabalhava foi lá nos visitar, ele estava no ramo já há algum tempo. E a gente comentou com ele, olha, a gente vai fazer isso. Ele falou, cara, o negócio é prestação de serviço. Falei, mas a gente não quer fazer isso, a gente queria vender e tal. E o Gustavo falou assim, mas a gente não tem de quem comprar, a gente não tem preço. A gente precisa fazer alguma coisa, porque é serviço, vamos fazer isso.
isso. E o Gustavo sempre foi meio mecânico, sabe? Ele sempre, tudo que você dá, ele mexe, ele quer saber, quer entender e tal. Aliás, uma certa feita, eu falo isso pra ele, ele mexe o saco. Ele foi sangrar, meu pai tinha uma Brasília, né? Eu tô falando de 2000, tá? Os carros já eram Tempra, meu pai tinha uma Brasília. E ele foi sangrar, na época você sangrava o freio, não sei o que e tal. Sangrar o freio, né? E ele foi sangrar o freio da Brasília, que eu saí da Brasília, Lago da Abril, eu desço ali na Padre Vicente Mineiro, acabou o freio da Brasília, ele quase me matou, esse cara. Né? E ele começou a mexer, eu falei, cara, mas você vai consertar igual você consertou minha Brasília, a gente vai ladeira abaixo. Né? E a gente foi, cara. Começamos, não, vou lá, eu aprendo, peço informação. Tinha um cara que tinha acabado de sair também, esse cara veio ajudar a gente um certo tempo, o Gustavo aprendeu, colocava o carro na rua, retirava a bomba. As pessoas que eu conheci no começo da minha carreira, na área de vendas, visitando administradora de condomínio, fazendo esse relacionamento, foram as que me ajudaram nesse momento. Olha, tem um prédio aqui, está precisando de um serviço, você atende? E as coisas começaram a caminhar. Eu fazia parte de comercial de contrato, o Gustavo ficava na rua, o Edson mais interno, e a gente foi evoluindo. Pra você ter uma ideia, a gente ficou 6 meses sem retirar um centavo na empresa. Vivendo com seguro-desemprego, imagina, né? Pro Edson era pior ainda, aluguel, pai de família, vinha de longe e tal. Sim. Depois de 6 meses, a gente começou, sei lá, tirar um dinheiro pouco. Dinheiro de hoje, talvez, uns R$ 800, não sei. Coisa assim, para sobreviver. Eu tenho um e-mail até hoje do Gustavo falando assim, cara, eu preciso comprar o meu gel e comprar o meu cigarro, eu não tenho dinheiro. Né? E foram inúmeras as vezes que a gente, cara, é hora de desistir, não tem dinheiro, tá muito complicado. Só que assim, é aquilo que eu falei há pouco, tudo compete para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tinha um projeto pra gente, sabe? Um projeto de vida. Porque hoje a GDE Bombas é a empresa que nos sustenta, que sustenta a nossa família, a nossa casa, que paga as nossas contas, né? E a gente foi evoluindo, fomos empreendendo, fomos investindo, tudo que entrava era para investir. A gente comprou o primeiro carro, acho que 2 anos depois que a gente estava... O Escortinho, lembra do Escortinho? Escortinho, ó, bosta. Mas era o que tinha, a gente tinha, toda a reserva que a gente tinha naquela época, acho que a gente pagou R$ 5.500 no Scott. Cara, fizemos aqui, pega aqui, ó, esse mês a gente não vai ter salário, quem vê pensa que era um puta salário. E compramos um Escortinho. Né? E a empresa foi crescendo, foi evoluindo, foram passando algumas pessoas, algumas foram ficando, né? E a gente veio trabalhar nesse sentido, de que as empresas existem porque elas são importantes para a sociedade. Você criou algo novo? Claro, porque o nosso atendimento sempre foi e ainda é um atendimento personalíssimo. Os nossos clientes não são um código, eles não são um CNPJ, não, eles são os clientes e nós conhecemos talvez a grande maioria. Né? Talvez nós 3, né, que a gente trabalha, embora cada um na sua área, mas os 3 estão na linha de frente, cada um tem conhecimento de um grupo de clientes, e nós temos conhecimento o Gustavo já foi, se não em todos, em quase todos, pessoalmente, para ver como é que está a prestação de serviço, como é que o processo tem caminhado, né? E a gente foi ao longo desse tempo desenvolvendo essas habilidades, que a gente não tinha, eu nunca administrei nada, né? Tinha experiência acadêmica, tanto é que antes de eu sair, pouco antes, o diretor da empresa que eu trabalhava comentou nos corredores com outros gerentes, porque eu não estava, tinha saído para dar aula, não sei o quê. Aí ele falou assim, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Isso ficou gravado para mim. Né? Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Porque, Rafa, é fácil você sentar na frente do computador de uma empresa de nome. Com certeza. Aliás, não, né, talvez não fácil, talvez tenha usado o termo errado, mas é uma coisa você sentar ali e falar assim, bom,
tenho isso aqui, eu tenho esse budget, qual que é a estratégia, onde eu preciso chegar, o investimento eu analiso a Selic, eu invisto numa planta na Bolívia, como que é? Santa Cruz de la Sierra, e você já tem um mercado, já tem um cliente, você vai Tem dar nome. continuidade, tem nome, né? Você vai dar continuidade num projeto, desenvolver a sua cara. Outra coisa é você sentar numa mesa de um lugar que era um boteco e você tem 3 mesas e 3 cadeiras, uma mesa velha e uma cafeteira, aquelas antigas de plástico. É isso que você tem. E o telefone que você precisa pagar e você não tem dinheiro ainda para aquilo. E a churrasqueira. Aí a churrasqueira, né? A churrasqueira era do amigo nosso, Zé Augusto. Inclusive, essa churrasqueira sumiu, eu não devolvi. Eu preciso comprar uma churrasqueira para ele. Mas agora ele não vai querer aquela, né? Ele tá em outro nível hoje. E era assim que a gente ficava ali naquela loucura, quando a gente ia pagar as contas. E eu era muito preocupado com tudo, né? Como é que vai ser? E nesse ponto os dois já são mais tranquilos. Calma, cada agonia na sua hora, as coisas vão acontecendo. E foi assim que a gente começou. Aí os clientes vão te indicando, né? O ramo de condomínio é um ramo de muita indicação. O zelador sai de um condomínio, vai para o outro, ele te leva, o síndico profissional. E aí a gente começou. Tanto é que em 2017, veja, 8 anos depois, a gente compra uma carteira da empresa daquele cara que falou pra gente que trabalhar com serviço dava dinheiro, né? Pena que faço o que eu digo, não faço o que eu faço, porque aí ele ficou numa situação bem complicada e foi bom para todo mundo na época. E aí de 2017 para cá a gente conseguiu melhorar o fluxo de caixa, né? E crescer mais, começar a trabalhar de uma forma mais abrangente, né? Tanto é que em 2019 a gente lançou um produto que ainda precisa de muitas melhorias, que é o monitoramento de bomba. A GDE hoje é a única empresa no mercado que tem a capacidade de fazer isso internamente, orgânica, de monitorar os equipamentos dos clientes. Então imagina que, se você morou em prédio, você sabe disso. A água não chega da Sabesp na sua torneira, então você tem uma caixa d'água inferior, a bomba joga essa água lá para cima e essa água desce por gravidade. E quando a gente sabe que a bomba parou? Quando acabou a água. Quando acabou a água. Né? Normalmente você está tomando banho, dando banho nas crianças, normalmente você está fazendo algo fundamental e acaba a água. E todo mundo liga para o síndico, grupo de WhatsApp, foto no grupo do Facebook, e começa aquela loucura. E nós, quando recebemos a informação, o caos já está instaurado no cliente. E a gente pega a equipe, se desloca, vê onde é quem está mais próximo e manda o cara para lá. Só que isso é apagar incêndio. Cara, a gente monitora tanta coisa hoje, a gente consegue fazer com que a tecnologia nos auxilie em tantos processos. Por que a gente não consegue fazer isso em bomba? Começamos a pesquisar, buscar parceiros, buscar pessoas do ramo de eletrônica, de tecnologia, e a gente conseguiu desenvolver um IoT que faz exatamente esse trabalho. Hoje o cliente já não me liga mais com essa batata quente na mão. Hoje eu ligo para ele. Falo, o senhor João, a sua bomba parou, né? Mas o senhor ainda tem tantos mil litros de água na sua caixa. Fica tranquilo que nos próximos 30 minutos estou enviando uma equipe técnica para resolver o seu problema. Cara, você trabalha com a mesma coisa de um modo diferente. Para você cria... é bom, né? Para ele é bom, para todo mundo é bom, né? Exatamente. E você sai, Rafa, daquela questão daquela comparação, mas fulano faz por tanto, mas Beltrano faz... Porque tá bom, mas não é a mesma coisa. Exatamente. Eu não estou comparando um vinho chileno no Pão de Açúcar e um vinho chileno no Extra. Exatamente. Eu estou comparando produtos diferentes. Né? E aí, quando você começa a trabalhar, criar esse valor para o cliente, claro, com preço justo e competitivo, porque, só voltando na questão do diferenciação por custo e diferenciação estratégia de custo e estratégia de diferenciação. Diferenciação. Né?
Eu acho que hoje as empresas já estão caminhando para buscar ao máximo mesclar essa questão. A tecnologia tem ajudado muito nisso, né? Claro, você tem ainda produtos premium, você tem ainda um grande mercado disso, mas o cliente ele procura também um preço mais acessível. Se você consegue fazer isso, tá, mas então quer dizer que você está contradizendo Michael Porter? Não, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Eu estou dizendo o seguinte: imagina que você tem uma estrutura e que você atende o cliente nessa loucura. Você tem gente na rua, você tem um cara. Agora faz o seguinte, agora corre lá para defender. Agora cobra o escanteio. Imagina que você tem essa realidade e você cobra um preço por isso. E aí agora você faz diferente. Você avisa o cara que o problema vai acontecer, né? Só que ao mesmo tempo, esse custo de estrutura, esse custo logística, esse custo logístico, você reduz ele absurdamente, porque você começa a trabalhar com informação do cliente. Você sabe quanto tempo que a bomba dele trabalha, quando que isso pode vir a dar problema. Você começa a se programar. Você não tem mais aqueles custos absurdos de estoque, de ter que buscar na fábrica, às vezes é em Itu, às vezes é em Jundiaí, porque o cliente teve uma emergência. Você começa a antever, você começa a reduzir custo logístico, reduz custo de serviço logístico, ao mesmo tempo aplica em tecnologia. A hora que você equaciona isso, você consegue trabalhar com preço justo. Você tem um fluxo de caixa adequado, né? Você consegue melhorar o seu giro de estoque e assim vai. Mas eu costumo dizer, né? A gente fez um trabalho, né? Eu acho que isso vale também, há mais ou menos em 2015, lá na MC, para ouvir dos nossos clientes. É muito importante isso, né, pessoal, também que eu vou falar. Às vezes a gente monta um produto, a gente cria um produto, ou a gente acha que o produto ele é bom, mas nós achamos. O cliente não, né? Então, só esquecemos de perguntar para o cliente se isso é bom, né? A gente se depara isso todos os dias, né? A concorrência na porta, produtos que a gente às vezes importa, o concorrente ele fabrica, então ele vai ter um custo menor do que a gente. Então, todo momento a gente tem que estrategicamente pensar, né, em se reinventar. Mas, no fim do dia, relacionamento é vital. Relacionamento é tudo. Você sabe disso, né? Qual a sua diferença para a empresa que você trabalhava? A empresa que você trabalhava ficou uma empresa muito grande, você consegue ter um relacionamento melhor porque a sua vai ficar, mas como ficar grande sem perder um relacionamento com o cliente? Dobrando o time de vendas? Dobrando as pessoas? Não. Mas pensar em tecnologia, pensar em proximidade, que a tecnologia ela é isso, né? Ela te aproxima do seu cliente, né? De uma maneira como a gente está aqui hoje, né? Como o Teams, como o Skype, depois da aceleração dessa, digamos, essa quinta revolução, né? Do trabalho, né? Com a questão de tecnologia. E o seu negócio ainda, talvez daqui a pouco vocês vão evoluir no seu software que vocês vão antecipar, essa bomba já está com 80% da vida útil dela. Né? Igual o meu carro hoje, vou fazer a revisão, mas você já consegue ver no painel, o carro falta 30 para o óleo, você sai da concessionária, está 100%. Aí 80, 90, vai chegando perto dos 10, eu preciso levar esse carro lá, porque está na hora de trocar o óleo. Né? Ou fazer a revisão. Mas enfim, a questão da tecnologia, ela é isso. E você falava do CRM, né? Começou falando, adorei o exemplo, porque é isso, a caderneta lá do seu Zé para anotar o nome dos clientes é o CRM hoje, que você pega os maiores CRMs que existem lá hoje, se a gente parar para ver o Salesforce, que é caríssimo, se a gente for por um Salesforce, né? Que só empresas gigantes usam. Mas, cara, é um negócio de quase 500 mil ou mais de milhões, às vezes, para implementar, né? É nada mais você pegar a sua escala, como crescer os seus inúmeros clientes, conseguir criar uma memória eletrônica para ele trazer isso. E, enfim, então eu acho que tem muito a ver. Quando a gente fala de posicionamento, né, estratégico, voltando, a gente fez um trabalho que era diário de bordo dos clientes. E nós lá, qual que é a diferença nossa de uma empresa de químicos para construção qualquer? A gente precisa ter um diferencial. Né? Então, um produto de qualidade, diferenciação. Nunca vai ser por preço. A gente decidiu isso. Então, e aí, para quem está empreendendo aqui e está nessa live hoje, é muito importante que quando você definir a sua estratégia de negócio, se vai ser preço, então você vai ter que pensar a todo momento em low cost, em preço. Então, contratar gente mais barata,
não vai poder entregar para o cliente, né? Se você vende, sei lá, cachorro-quente, hambúrguer, não adianta, você não vai poder entregar, se o seu preço é o mais barato, você não vai poder entregar para o seu cliente o hambúrguer da melhor qualidade, a sacolinha mais cara, a embalagem mais cara, tem que ser uma coisa low cost, custo baixo. Né? E a mesma coisa, trabalhando por diferenciação, aí sim as pessoas vão exigir isso, como a gente exige também, né? Você vai hoje numa churrascaria, como a gente ia antes, né? Ali perto do Pontilhão de Osasco, pagava lá os R$ 40, que hoje não existe mais. Agora você vai hoje lá na Fogo de Chão, você vai exigir uma carne de muito boa, ou na NB, uma carne de muito boa qualidade, você está pagando para isso. Então, pessoal, quem está empreendendo é muito importante, né? Todas as decisões forem tomadas na estratégia do seu negócio, que elas estejam muito focadas. Peraí, então hoje a gente tem que decidir em contratar gente. Nós vamos contratar, hoje não, né? Nosso time vai ser um time o quê? Muito caro. Você vai precisar vender muito volume para pagar, não compensa. Enfim, então são várias decisões que serão pautadas nessa estratégia definida ou de custo ou diferenciação. E mais um exemplo, né? As companhias aéreas. Se a gente pegar um voo daqui lá em Fortaleza, vi que o Gilcinho está aqui, né? Vai lá visitar o seu irmão, né? Você for de Gol, você não adianta você querer exigir, né? E hoje nem a Latam tem isso mais, né? Mas eu lembro, lá até 2015, a Latam servia um lanchinho quente, com uma Coca-Cola, tudo. Sim. Né? A Gol hoje, se não me engano, não serve nada, né? Eles não dão nada, só água. A TAM também não. A Latam... A Latam, o sanduíche acho que é R$ 25. É verdade. E o suco acho que é mais uns 12, quer dizer... É melhor você já levar um pãozinho. Exato. Mortadela não. Um pão com manteiga. Jamais. Mas você pega uma outra companhia que é barata, a Azul, eles dão lá um snack. Mas o que eu quero dizer com isso? Né? No fim do dia, a companhia aérea que vai cobrar mais caro, ela vai te dar mais serviço, vai te dar mais coisa. Né? E a outra que vai cobrar mais barato não vai te dar isso. É muito óbvio, mas no fim do dia não é tanto assim. Na Europa, se for voar de AirBlue, né, lá você não vai ter nada. São poltronas pequeníssimas, você não pode atrasar, não tem desconto de tarifa, mas você vai voar de Air France, né, aí você tem igual o seu chocolatinho, as coisas, né? Enfim, só alguns exemplos aqui, né? Não, e assim, o posicionamento, ele é fundamental para qualquer empresa. Ele é fundamental. E você começa a traçar as suas estratégias de acordo com aonde você quer chegar, né? Aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Então isso quer dizer que vai ser perpétuo? Não, as estratégias são mutáveis. E eu tive um professor na faculdade que dizia que assim, só existem dois tipos de estratégia. As que dão certo e as que dão errado. E isso é fato. De repente, empresas grandes, empresas estruturadas, que gastam milhões aí em estratégia, cometem erros gravíssimos. Né? Então, o empreendedor, e quando eu digo empreendedor, Rafa, eu digo que, dado de hoje do portal do governo, 95% das empresas são pequenas e médias empresas no Brasil. Veja, quando a gente fala de estratégia, é por isso que a gente começou essa conversa falando do cara da mercearia, do cara da padaria, do sapateiro, do cara. 95% das empresas são pequenas e médias empresas, são pequenas e médias empresas. Né? Então, a probabilidade de você ser um empreendedor de uma pequena e média empresa é fantástica, é imensa. É algo que provavelmente você vai ser uma empresa pequena. Lembra do Nadir, aqui da Cidade de Deus, do cachorro-quente? Sei. Cara, era o melhor cachorro-quente de Osasco. Se aposentou, né? Falou, não quero mais trabalhar com isso. E era assim, você fala, eu quero ser um executivo. Cara, legal, vai estudar para isso. Vai, se dedica, começa a trabalhar a sua mente em primeiro lugar. O que você vai precisar para onde eu estou, onde eu quero chegar. Eu quero ser um intraempreendedor. Legal, vai nessa linha, um engenheiro. Ou eu quero ser um cara bem sucedido. E talvez você faça algo que você não vai ter tanto glamour, mas não importa, não interessa. Né? A gente trabalha lá na GDE Bombas com bomba de esgoto. Né? Então, o meu produto é mexer numa bomba de esgoto. Quer dizer, não tem demérito nenhum nisso.
Não tem demérito nenhum nisso. Então, quando a gente, talvez, e isso eu acho um erro das nossas universidades, que elas estão sempre trazendo estudo de casos de empresas gigantescas, de empresas, sabe? Olha as estratégias, olha o que pensaram esses caras. Por isso que, cara, esses caras começaram em algum momento do nada. E 95% das empresas a realidade é outra, é completamente diferente. Totalmente. E E outro ponto, pode falar, desculpa. não, pode concluir. Não, pode falar, Luiz. Em um dia, eu parei para pensar nisso quando acho que eu já estava na GDE Bombas, que a gente não tinha dinheiro, a gente muitas vezes almoçava no Nadir, cachorro quente, top também. E um dia a gente estava lá e a gente não tinha dinheiro, mas a gente sempre teve pose, né? Tem um amigo, tem um amigo meu que fala, morro teso, mas não perco a pose. Né? Morro disso, mas não perco a pose. E a gente tava lá no Nadir, e a gente tinha conta num Prime, né? E a gente lá, conversando com o Nadir e tal, daqui a pouco passa a nossa gerente e fala assim pro Nadir, Nadir, eu tô com o seu documento lá, eu já vou trazer para você assinar. Eu falei, peraí, toda vez que eu ligo para era Elaine o nome dela, toda vez que eu ligo para ela, eu tenho que vir, eu tenho que fazer, e ela vai fazer aqui por Nadir, porque você acha que por ser um trabalho mais simples, que não requer tanta estrutura, o cara tá melhor que nós, porque eu sei que eu não tinha dinheiro no Prime, entende? Então, cara, o importante, não importa o que você vai fazer, o importa é o jeito que você vai fazer. E se você vai ser um vendedor de cachorro-quente, você precisa ser o melhor ou um dos melhores vendedores. O cara precisa ter a opção seguinte, cara, eu vou hoje, onde eu vou hoje? Hoje eu vou no Madeiro ou eu vou comer o cachorro-quente do fulano? Hoje, sabe assim? Hoje eu vou no Galetos ou como um frango assado no frangão. Na padaria, né? Compro na padaria. Na padaria. É isso. E não tem receita, não tem. Cara, o importante é a gente fazer com a consciência de que eu estou criando valor para alguém, eu sou importante para a sociedade. Seja num lavar rápido, seja num bar, seja num restaurante, seja numa farmácia. Isso. E também, claro, vou ter que fazer meu papel aqui de financeiro e que dê dinheiro, né? Porque não adianta. Claro, não, mas não, amor não paga conta, não. Amor não paga conta. Não, precisa. E você falava isso, né? Até pro pessoal que tá aqui, eu fico puto com isso, mas é a realidade. Eu fico puto, mas ao mesmo tempo eu relaxo, porque no fim do dia eu já fui assim. Né? Aliás, há pouco tempo, né? Foi assim. A gente cria na nossa cabeça esse conceito de trabalhar numa empresa renomada. Cara, mas não tem. A gente cresce com esse conceito, né? E reconheceu uma pessoa esses dias que ela não queria abrir mão, várias, né? A gente fez um programa de trainee lá na MC, né? Então, a gente montou todo o programa, né? Vídeo, você foi aprovado, seja bem-vindo, blá, blá, blá. Eu montei um case para o pessoal apresentar o NPV, enfim, floreamos o pavão pra caramba. Por quê? Porque é o que a pessoa quer. Só quando que é o que as pessoas mais jovens hoje idealizam na cabeça que uma empresa boa é a empresa que vai te dar isso, mas na prática, né, você precisa botar esse cara para lá para ele sentar e cobrar cliente. Ele vai ter que entender, ele tem que começar nisso, né? Vai ter que fazer alguma coisa. E você vê muitos jovens iludidos com esse programa de trainee, com um programa de não sei o que. Às vezes o cara não passa, ele acha que ele é frustrado. E imagina, tem tantas oportunidades, né, para você trabalhar. Você trabalhou numa empresa de bombas, o outro trabalhou na empresa X, enfim. Né? E mais um ponto importante, 95% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas, como nós conversamos, né? Como você mencionava, o dado do governo. E, cara, o Brasil é uma grande potência nesse sentido. Eu ouvi essa semana, ontem, segunda-feira, ou domingo, tem um programa aí no History Channel que fala lá, não é o Voos do Alto, mas é um outro programa que fala sobre aviões. E existe um avião novo que construíram agora, que eu não lembro o nome, que é um avião para 7 lugares, um jato, mas somente uma turbina, não duas. Mas um jato que não precisa ser um piloto profissional para pilotar. Pode ser uma pessoa rica que vai ter o seu jato e vai pilotar, bonito. Enfim, parece um carro de luxo, assim, muito bonito. Né? Por que parece um carro? Porque normalmente são jatinhos
E ele é muito prático, é uma coisa meio homemade, assim, fácil de usar. E aí os caras falaram que essa empresa americana, se eu não me engano, ela fez 600 jatos desses. Só que desses 600, 10% veio para o Brasil. Então, para você ver, né, como no Brasil a gente tem muita gente escondida, né, com muito dinheiro nesse país e que gera muito emprego. E ao mesmo tempo, né, eu me recordo de eu participo lá na MC dos M&As, né, para auditoria, revisão dos números das empresas que a gente quer comprar. Eu me recordo de uma empresa há alguns anos que a gente foi ver para comprar, uma empresa que faturava aí seus 30 milhões no ano, hein, não é pequena não. Que, cara, a família, coisas que você está falando básica, custo de produto, margem por cliente, margem por produto, não tinham. E chegaram até lá faturando 30 milhões. Como também uma outra empresa que eu fui ver, que a família falou, olha, a gente deu muito lucro em 2000x o ano, foi o ano que a gente mais vendeu. Arrebentamos, nós ganhamos dinheiro. Aí fui fazer uma auditoria na empresa, né, para ver a questão do M&A e descobri que o ano que eles faturaram mais foi o ano que deram mais prejuízo. Então, isso. Você vê como o brasileiro não conhece também. Falta educação financeira, educação empreendedora. Então, para quem está ouvindo a gente, resumindo, né, para a gente também não passar do horário, primeiro ponto que a gente poderia falar daqui de hoje, humildade. Né? Humildade não falsa modéstia. Quando a gente fala humildade, você também não tem que... Humildade no sentido de fazer as coisas de uma maneira simples. Né? Não precisa ser algo... Você não precisa trazer o SAP para quando você abrir sua empresa com 2 funcionários. Calma, né? Menos, com calma. Outro ponto importante, quando você for abrir o seu negócio, às vezes a gente cria, e eu não estou falando que não tem que fazer, né, Douglas? Não sei se você fez, mas a gente vê lá no Sebrae o plano de negócio, tem que ser algo mirabolante. Tenho as minhas dúvidas, é bom, mas no fim do dia não é isso. Você fica pegado a isso e deu certo. Né? Exatamente. Então, eu acho que também a MC, quando começou com o Heinrich Miller na garagem da Alemanha, lá em Bottrop, há 55 anos atrás, o Heinrich Miller não fez um plano de negócio também, provavelmente. Então, a Apple também. Né? O Steve Jobs, na garagem da família, ele não montou um plano de negócio. Então, não estou falando que não tem que fazer. Hoje a gente tem. Mas veja, só sei que eu te interromper, mas já te interrompendo. A questão do plano de negócio. A gente escuta isso o tempo inteiro. Né? Só que, cara, você tá ali no olho do furacão. Sabe, desarranjo. Quando você tá ali apertado, você precisa fazer alguma coisa. Cara, você não, chegar e depois é depois. Porque nesse momento a gente precisa, eu acho que ter muito mais transpiração do que inspiração. E no fundo, esses 95% que são, na verdade, são quase 20 milhões, né, de empresas, dos quais 18 e pouco pequena e média. Esses caras têm na mente. Que era o que a gente começou essa conversa. O CRM está na mente, está na caderneta. Tá? Então, às vezes, você não tem aquele estudo com sumário. Cara, você vai fazendo ali no dia a dia, vai anotando e vai desenvolvendo. E chega um momento que você fala, não, agora eu preciso parar, preciso me organizar e colocar esse projeto de uma forma mais estruturada. Mas até lá, serão noites mal dormidas, dívida, nome no SPC, Serasa, casamento em crise e chicote no lombo. Assim, a vida isso. Como ela é. A vida como ela é. Então, como a gente falava aqui, definir a estratégia. Eu vou abrir meu negócio por preço baixo ou por diferenciação? Qual a estratégia? Que essas duas resumem bem. Então, eu vou começar a vender cachorro-quente, vai ser um cachorro-quente gourmetizado ou vai ser um cachorro-quente para competir com mais um na esquina? Não vou falar muito de cachorro-quente, porque há muitos anos você não sabe o que é isso, né? Então, segundo... Já lá, imagina. Isso não me pertence, né? Certeza, lógico que pertence. Então, vamos lá, né? Aí, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Ser alguma coisa que logo de início você calcule o custo disso e quando você vai se vender. Se vai ser prático ou não. Né? Se o mercado vai comprar o seu produto. Não adianta você também criar um produto gourmetizado, você vai vender o dobro de preço, do preço que todo mundo. Né? Não vai fazer sentido. Terceiro ponto importante, money, para você começar o seu negócio, capital de giro, né? As pessoas querem investir, não, eu vou começar, vou alugar, mas tem que pensar que durante 6 meses o negócio não vai trazer dinheiro, você tem que sobreviver 6 meses, tem que pagar para comprar mercadoria e às vezes você vai tomar calote de alguém que não vai te pagar, você tem que sobreviver, pagar funcionário. E o outro ponto mais importante, muita garra,
né, e vontade de verdade para fazer, porque não vai ser fácil, não existe, não tem Exatamente. como. E, por favor, Exatamente. complemente mais alguma coisa que você queira. Não, eu acho que você resumiu bem o que a gente conversou até agora. E eu tive acesso, né? Andei olhando, vendo alguns episódios do curso lá que você tá ministrando, Ah, achei fantástico. valeu. Eu acho Obrigado, muito querido. válido. Inclusive, eu vou terminar e vou pedir que algumas pessoas lá façam, né? Nós não Inteligentíssimo, combinamos acho isso, que tá? acho que é uma forma muito simples, sabe, Rafa? Eu tenho acompanhado o seu trabalho. E às vezes a gente não tem nem muito tempo de conversar a respeito. E foi o que eu comentei com você esses dias. Há tempos eu acompanho profissionais que trazem esse conceito, essa questão do negócio, alguns cursos já fiz e tal, mas você traz de uma forma muito mais simples, né? De uma forma muito mais abrangente e trazendo realmente a realidade. Eu não sou, cara, com todo respeito, não sei se alguém aqui é, eu não suporto aquele discurso de coaching, sabe assim, tá, você é capaz, sei lá. Cara, você é o incapaz, a gente é o incapaz. Tinha o Padre Léo, que você conheceu, e acho que uma das melhores pregações dele que eu já vi, ele falava isso. Ele falava assim, quando eu tô mais sofrido, quando eu tô mais miserável, eu pego o meu terço, ando por Betânia e começo a rezar. Me socorre, Senhor, eu sou um monte de bosta, Senhor. Me socorre, Senhor, eu sou um monte de bosta, Senhor. E eu acho que é nesse momento, quando a gente é fraco, é que a gente é forte. Quando E a aí a gente é gente vai forte. ouvindo profissionais dizendo, olha, é assim, a vida é, acorde às 5 da manhã, corra 50 quilômetros. E, cara, mentira. Você vai ser só mais cansado. Então, você pode correr, mas corre mais tarde. E as pessoas, você vê esses dias, dois ou três aí, num curto espaço de tempo, se suicidaram, porque às vezes eles acreditam naquilo. E é por isso que, quando você falou do tema, eu quis trazer esse. É a vida como ela é. São os problemas, são protestos, cheque sem fundo, cliente que não te pagou, sócio que brigou, Funcionário que virou as costas e foi embora, te funcionário que virou as processou. costas, foi embora, te processou e você está com um problema imenso na mão. É a vida como ela é, mas é a Isso certeza aí. da vitória. Se você cumprir alguns passos mínimos, inclusive pode ser visto aí nesse treinamento que você tem feito com maestria, você chega lá cara, tudo tem o seu tempo. Isso Tudo tem o mesmo. seu tempo. O Isso tempo, mesmo. existe um tempo para cada coisa. Tempo de Que- colher, tempo de plantar, de regar, de colher. É isso. Essa é, o meu ver, com muita simplicidade, a vida como ela é. E como um artigo que eu escrevi essa semana, né, sobre os talentos, né, e eu queria falar aqui também, né, que independente da religião de cada pessoa que está aqui assistindo, todos nós recebemos do sagrado os nossos talentos. Algumas pessoas têm um talento maior para explicar, outras não conseguem falar muito bem, mas executam muito bem, outras lideram muito bem, outras quietinhas realizam trabalhos brilhantes. Então, Exato. independente do seu talento, multiplique ele. Né? Eu falava essa semana Exatamente. daquela história dos três servos, né? Que o senhor, dono daquelas terras, né? Foi viajar, ficou anos fora Uhum. e entregou o talento, que naquela época, talento era, sei lá, X dólares, X, não sei, tantas Isso. moedas de prata, né? E ele Tanto dinheiro. entregou Uhum. isso. E aí um que recebeu 5 duplicou, o outro que recebeu 2 também, um triplicou, outro duplicou, e o outro que recebeu 1 enterrou com medo de perder, e depois falou, não, tá aqui, vou te devolvendo 1. Né? E o chefe, o senhor dele falou, né, hipócrita, né? Porque teve medo, poderia ter deixado no Servo banco. infiel. Servo infiel. Isso, Infiel e preguiçoso. e renderia um pouco, né? Então, pessoal, Uhum. Deus deu talento, né, para cada um de vocês que estão aqui ouvindo hoje. Então, se vocês estão tendo aí essa cócega no estômago, esse friozinho, ou essa inspiração para empreender, como, né, o Douglas contou a história dele hoje, não existe um momento certo, né? Eu me recordo perfeitamente, a gente estava indo lá nas pastorinhas pagar as irmãs, quando você estava no seu carro lá, a gente foi junto, e eu me lembro Uhum. que você tinha Uhum. sido demitido naquela semana, né? Imagine quantas pessoas não estariam se jogando da janela, né, com as dívidas É, do casamento e demitida, né? Mas exatamente. tudo concorre para aqueles, né,
que Que esperam amam a Deus. e que amam a Deus. E tudo É isso aí. aconteceu da melhor maneira, né? Então, Exatamente, para encerrar, exatamente. Douglas, uma frase, uma palavra que você poderia deixar para as pessoas sobre vida, empreendedor, trabalho, independente se a pessoa vai empreender, se a pessoa nesse momento está desempregada, e se a pessoa nesse momento está trabalhando para alguma Uhum, empresa. Abra o seu uhum. coração, fale para essa pessoa isso. Na verdade, eu queria ser autêntico, queria falar alguma coisa minha, mas é difícil concorrer, né? Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. É É isso. isso. Não Muito bom. existe outra. E eu colocaria também, né, do meu lado, usem mais uma vez aquilo, os talentos que vocês têm, aquilo que vocês têm de melhor, com muita fé, sabendo que não vai ser fácil, mas façam das coisas ordinárias do dia a dia algo para se santificar, algo para glorificar, algo para fazer o melhor. Porque às vezes a gente imagina que uma maneira da gente seguir a nossa vida fazendo grandes coisas, é abrindo grandes empresas, é querendo já começar o nosso negócio, mas uma maneira muito importante é a gente fazer o nosso pequenininho ali, nosso mínimo, o nosso labor diário, com muita dedicação, com muito amor. Você não tem nenhum cliente, mas vai fazendo, vai acreditando e vai, né, com muita fé fazendo o seu melhor, porque ali você vai de verdade se trazer um grande homem, trazer uma grande mulher que está escondida aí dentro de você e que está aí para trazer ao mundo emprego, trazer ao mundo produto de qualidade, trazer ao mundo Isso. virtudes. É isso Fazer a aí, diferença. fazer a Exatamente. diferença. Douglinhas, muito obrigado, Deus Eu que abençoe agradeço o muito convite. Amém. você, Vocês também. o Gustavo, Grande o beijo para Edson, vocês. parabéns para eles, que Deus abençoe muito, Valeu. né? Quem não conhece a história, não sabe, mas ralaram pra caramba e que seu negócio Exatamente. prospere, cresça cada vez mais, tá bom? Amém. Amém, meu querido. Obrigado igualmente. Sucesso. Deus Obrigado, abençoe querido. vocês. E obrigado, Grande pessoal. beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Falou. Tchau, tchau.